Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Francisco Lima, este é o Aliança de Oração do dia 18 de abril de 2025, feriadão, sexta-feira. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te abençoe, meu irmão. Olha, eu quero te convocar nesse momento, aquela convocação santa de sempre, para você nos ajudar nesse aliança de hoje, espalhando o link dessa programação, entrando no Aliança e já deixando ali o seu joinha, o gostei, e também, meu irmão, minha irmã, participando aqui do chat. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Este é o Aliança de Oração desta manhã. Meu irmão, minha irmã, vamos animados fazermos este programa. Nós estamos refletindo nessa temática maravilhosa, especial mesmo, porque fala dos sentimentos da alma, da nossa vida. E hoje nós vamos tratar o título Vergonha. O título da devocional de hoje é Vergonha. O tema geral, cura da alma. Tá bom? Deus irá falar contigo através dessa palavra, não tenho dúvidas. E a reflexão é em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Meu irmão, minha irmã, eu espero que você esteja bem, que você desfrute verdadeiramente desse dia na presença do Senhor, do feriadão. Tem muita gente já viajando, quem sabe alguns já chegaram, né? Ali no destino e vai passar, desfrutar deste feriadão. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Participe, desfrute de cada momento aí deste feriado com os seus familiares, com os amigos da igreja, com o grupo, com a pessoa que você decidiu, ou as pessoas, né, que você decidiu ali curtir, participar e descansar desse feriadão. Não é mesmo? Olha só, como eu venho sinalizando desde o início da semana, né? A minha filha vem participar aqui com a gente do feriadão, vem passar o feriadão com a gente. Minha filha, a Fabiana, e o meu genro, o Mendes. E com certeza nós vamos desfrutar aqui de momentos maravilhosos, né? Nós vamos matar a saudade, apesar que saudade não se mata, saudade a gente tem que aumentar, não é mesmo? Então vai ser um final de semana muito bom, muito glorioso na presença de Deus, e eu espero que você desfrute também. Aqui no Espaço Promessa irá acontecer, né, um congresso, um encontro das mulheres, um encontro das nossas irmãs, liderada ali pela nossa irmã missionária Eliane. Com certeza vai ser uma bênção. E amanhã, no sábado, com certeza vai ser uma bênção a vigília que será realizada aqui no Espaço Promessa. E Deus vai usar, com certeza, a Eliane, todos que irão ministrar ali no momento da vigília, com o poder de Deus, com a manifestação do Espírito Santo. A nossa igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja fervorosa, uma igreja abençoada. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero desejar muito que esse final de semana seja especial na sua vida, especial na sua família. Queridos irmãos e irmãs, é uma honra muito grande entrar aí na sua casa, na sua sala, no quarto, onde você estiver, através dessa telinha, desse dispositivo. Todas as manhãs, de segunda a sexta, a gente faz junto aqui o Aliança de Oração, as reflexões, louvores. É algo extraordinário, maravilhoso demais. E estamos finalizando mais uma semana, não é mesmo? E é um feriadão. Olha só, um feriadão começa hoje, sexta-feira, e vai até segunda-feira. Uma bênção mesmo. E hoje no programa nós vamos orar por você e orar por todos que estão se locomovendo aí de uma cidade para outra, quem sabe de um estado para outro, não é mesmo? Que é o caso da minha filha e meu genro, vem do Rio de Janeiro
para São Paulo. Vamos orar para que tudo ocorra bem, que o Senhor guarde nas estradas, no momento da direção ali, quando os irmãos estiverem se dirigindo, né, aqui para São Paulo, os irmãos que vêm para o encontro. Que Deus abençoe, que a sua estada aqui seja boa, que o seu retorno seja bom. Nós vamos orar. No final do programa estaremos clamando, intercedendo pelos nossos irmãos que vêm para o encontro feminino e também vocês que irão viajar aí para passar o feriadão com seus familiares. Que Deus abençoe, que Deus guarde do mal, vai dar tudo certo, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Queridos irmãos, hoje, na reflexão, nós queremos pontuar de uma forma muito firme o quanto Deus é generoso e é realmente perdoador, gracioso e que não há motivo da gente ter vergonha. Nós pregamos ontem sobre o Deus Todo-Poderoso que nos livra da culpa. Hoje nós vamos falar sobre este Deus que age na nossa vida, que perdoa nossos pecados e que não precisa mais você ter vergonha do seu passado. Se você pediu perdão a Deus, Ele te perdoa. E no final também nós estaremos orando, né? Se eu estou falando aqui com alguém que tem vergonha do passado, vergonha de algo que praticou, né? Algo feio que realizou. Olha, se você já aceitou Jesus, tá bom? Deus te perdoou verdadeiramente. Que o Senhor arranque essa vergonha, esse constrangimento da sua vida no nome de Jesus. Então nós estaremos também orando pelos nossos irmãos e nossas irmãs que ainda tem esse trauma, que ainda tem esse acanhamento, esse constrangimento, para Deus curar você, abençoar você e você entender que em Cristo você é uma nova criatura. E claro, nós estaremos orando também por todas as pessoas enfermas, porta de emprego, causa da justiça e também pelos aniversariantes do dia. Bênção, viu? Nós vamos orar após o louvor. Eu vou fazer a reflexão já e aí chamo o louvor e após o louvor voltaremos para orarmos por esses 3 pedidos que eu falei. Eu vou acrescentar mais um. Eu estou orando sempre também pelos amigos da missão. Então nós vamos levantar um clamor sempre no final da oração ali, pelos amigos da missão, nossos empresários, nossos trabalhadores, trabalhadoras, homens de Deus também aposentados. Nós estaremos orando para que você seja bênção e que você administre bem suas finanças e seja sempre agradecido na obra de Deus, sustentando, financiando os programas missionários, né? Os projetos missionários da nossa querida igreja e o Amigo da Missão, um projeto da nossa querida TV, e a nossa TV ela cumpre a missão como uma ferramenta nas mãos da igreja e a igreja é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, vamos lá, vamos refletir na palavra? Já vou me dirigir para essa outra câmera aqui e começo a partir desse momento uma reflexão da palavra de Deus com o tema geral cura da alma e o tema de hoje, da devocional de hoje é vergonha. O texto, Romanos 8:1, diz assim o texto da palavra de Deus: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, não haverá, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo? É responder positivamente o evangelho dele. É quando eu sou ressuscitado, despertado pelo chamado. O chamado é a pregação do evangelho. Então, quando o evangelho é anunciado, é pregado, o homem se desperta, o homem acorda, e aí ele responde positivamente esse evangelho. Responde ou não. Quem responde entra no processo da conversão e da regeneração. E para esses que são regenerados, que são adotados, que são filhos de Deus, não existe mais condenação, não existe mais vergonha. O nome está escrito no livro da vida e essa salvação em Cristo, ela é garantida. Glórias a Deus por isso, né, irmãos? É uma maravilha falar assim desse processo da salvação, o chamado, né?
a conversão, a regeneração, a adoção, a santificação, a regeneração e a glorificação. Tudo isso, querido, é presente de Deus, é bênção de Deus na nossa vida. A vergonha, que é o tema de hoje, ela surge quando acreditamos ter feito algo errado, algo feio, algo que ofende Deus, que ofende as pessoas. E quando fazemos isso de forma assim inadequada, ou termos algumas características que nos tornam digno de depravação. Então, quando eu pratico algo indigno, algo vergonhoso, né? Algo inadequado, né? Aí a gente passa por esse acanhamento, por esse constrangimento. E quando a gente não trata isso, porque sempre eu estou falando aqui, estou repetindo, que os sentimentos da alma, eles são, no primeiro momento, normais, né? Até uma certa linha, até um certo limite, totalmente normal, né? Um equilíbrio tranquilo. Só é doença quando passa dessa linha, quando vai ao extremo. Aí precisa de cura, é doença, precisa do livramento do Senhor, da bênção do Senhor. Com relação à vergonha, é assim também. Quantas coisas a gente faz no dia a dia, realiza uma fala, algo, um comportamento que a gente fica com vergonha. Mas você passa ali um momento e segue a vida. Mas quando é uma doença, a pessoa começa a valorizar isso de um nível tão grande, um ponto tão grande na vida da pessoa, que a pessoa passa a ter uma vida de constrangimento, de acanhamento. Aí entra aquela questão da amargura, do isolamento, né, da culpa, é todo aquele pacote, todo aquele conjunto de sentimento que empurra a pessoa para baixo, empurra a pessoa para o buraco, né? E muitas vezes o sentimento é de humilhação, de desonra e até mesmo de exclusão social, não é mesmo? A pessoa começa a se isolar, a pessoa fica tão envergonhada, tão traumatizada, que ela não quer mais ter uma vida social, não quer mais sair de casa, sair do quarto, não é mesmo? Então, isso já é uma doença e precisa de uma cura. E o nosso Deus poderoso, maravilhoso, ele cura, e cura de verdade. Ele diz que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, se você tem Cristo, se você respondeu o Evangelho positivamente, acredite, de verdade, não existe mais condenação para você. Você não é mais escravo da vergonha, você não é mais escravo da culpa, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo de Satanás. Você é filho de Deus, você é livre para a glória do Senhor. Então, Cristo nos livra dessa condenação. Cristo nos livra de qualquer acusação. Cristo nos livra de qualquer sentimento que nos empurra, que nos humilha, que nos isole. Cristo nos cura e nos livra de tudo isso, de toda condenação. Toda condenação, Cristo nos livra, porque Ele é o nosso Salvador, nosso Senhor, o nosso Deus. Paulo, ele afirma que já não há mais condenação. Graças a Deus por isso. Não há mais condenação para uma pessoa regenerada, para uma pessoa salva na pessoa de Cristo. Mas para isso se faz necessário estar em Cristo, crer no poder da graça que nos salva, né? Eu comentei sobre isso. Estar em Cristo é você responder o Evangelho positivamente e andar em pureza. Ok? Andar em pureza, ser zeloso, ser uma pessoa piedosa, ser piedoso. Ser piedoso significa, nesse universo bíblico e espiritual, ser cuidadoso com as coisas espirituais, né? Então, ser piedoso é você ser zeloso com as coisas espirituais. Tudo que você faz da parte de Deus, na igreja, você faz com zelo, você faz com excelência, você faz com carinho, você faz mediante o dom que Deus te deu com excelência. Então, para essas pessoas que estão em Cristo, não existe mais condenação. Porque estar em Cristo é ter o nome escrito no livro da vida. Estar em Cristo é ser perdoado, é já ter passado pelo processo de regeneração e de conversão. Quando somos alcançados por Jesus, não há mais motivos para ter vergonha de nada. Tudo que nos condenava e nos fazia sofrer, todo o constrangimento de antes já não existe mais.
Deus nos perdoou, querido. Deus já nos abençoou, já nos livrou dessa culpa. Glorifique o Senhor em liberdade. Exalte o Senhor em liberdade, em alegria. Você agora é livre. Em Cristo Jesus, você é livre. Se o Filho de Deus, se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Então, em Cristo, você é uma pessoa livre, salva. Você não precisa mais ter esses traumas, essa vergonha do passado, porque você já foi perdoado, tá bom? Essa vida nos leva a uma posição de filho de Deus. Ele nos declara justo diante dele, não pelos nossos méritos, jamais, pelas nossas obras, nossos próprios méritos, jamais, mas pelos méritos de Cristo, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, mediante a graça de Cristo. Sois salvos mediante a graça de Cristo. Então a salvação, ela é mediante a graça, meu irmão, minha irmã. Não é mediante as nossas obras, os nossos méritos, sabe, as nossas qualidades, nada disso. A nossa salvação, a vida eterna é um presente de Deus. Amém? É um presente do Senhor para a humanidade. Quem responde positivamente vai desfrutar desse presente, dessa salvação, dessa tão grande salvação que é garantida pelo Senhor Jesus Cristo. Por méritos humanos, não, nunca. Por obras humanas, jamais. É mediante os méritos de Cristo. Caminhando aqui para o final dessa reflexão, eu afirmo que recebemos uma nova identidade quando aceitamos Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós entramos num processo de santificação, rumo à glorificação. E nessa nova santidade, nessa nova identidade, nós crescemos. Cristo está formando em nós o bom e refinado caráter de Cristo. Cristo está formando em nós a sua própria mente. A mente de Cristo é formada em nós. E ter a mente de Cristo é ter os valores de Cristo, a ética de Cristo, né? É andar como Cristo andou, é pensar como Cristo pensou, falar como Cristo falou. Então nós estamos num processo até ser um varão perfeito. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós recebemos uma nova identidade e o que importa agora é daqui para frente. O passado, meu irmão, que nem um retrovisor, você olha só para ter uma referência, uma lembrancinha ali para você ter uma referência ali, mas não viva mais do passado. Viva do presente, olhando para a frente, olhando para o futuro, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O passado só vai servir de testemunho de que fomos transformados. Antes eu era um camarada assim, dessa forma, azedo, tudo que eu falava era terrível. Hoje eu sou uma pessoa renovada, transformada, abençoada, salva em Jesus, porque eu fui perdoado por Jesus. Então hoje eu sou uma nova criatura, filho de Deus, salvo em Jesus. Glória a Deus por isso. Então, concluo dizendo, não tenha vergonha, você é livre, você é filho de Deus, você não é apenas mera criatura, você é criatura, mas você também é filho de Deus, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Vamos nesse momento chamar o louvor e após o louvor voltaremos e adoraremos o Senhor em nome de Jesus. Instantes o sentimos, este poder nos satisfaz. Momentos sublimes de contato com o Pai, e cheios do Espírito, com fogo em nossos corações. Esperamos o dia
encontrar-me com Deus. Breve veremos ao Senhor, juntos com nosso Salvador. Face a face vê-lo será o meu prazer. Encontrar-me com Deus, com Deus. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar, aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença pra sempre estar, aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos orar. Depois dessa canção maravilhosa, é a pregação cantada, meus irmãos. Depois da reflexão também que fizemos na palavra, vamos invocar o nome do Senhor em oração, intercessão. Meu Deus e Pai, soberano Senhor, eu oro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, por todas as pessoas enfermas nesta hora. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Que o Senhor tenha piedade, meu Pai. Quantas pessoas neste momento sentindo uma dor localizada, com infecção, quantas pessoas internadas, quantas pessoas hospitalizadas, meu Deus. Nós oramos por elas. Suplicamos a tua bênção, o milagre de Deus na vida dessas pessoas. Meu Deus, seja generoso, tem misericórdia, tem piedade, meu Deus, dessas pessoas. Faz uma obra grande, poderosa, gerando no coração delas a certeza que a bênção veio de ti, Senhor da glória, e que elas sejam agradecidas a ti para o resto das suas vidas. Visita, meu Deus, o acamado. Quantas pessoas acamadas que não conseguem mais sair de casa, que estão ali no quarto, Senhor, de uma forma ali, Pai, que não consegue mais ter uma vida independente. Meu Deus, que o Senhor visite essas pessoas, que o Senhor cuide delas. Oh, meu Deus, faz uma obra, um milagre na vida dessas pessoas. Cura o coração, visita a mente dessas pessoas, meu Deus. Abençoa, por favor, Pai.
Eu oro também pelas pessoas enlutadas, pessoas que neste momento estão vivendo, Pai, esse momento tão doído, esse momento tão triste, que é o momento, meu Deus, de sepultar um ente querido. Que o Senhor console essa pessoa, que o Senhor conforte, encoraja, meu Deus, essa pessoa a continuar a jornada da vida sem a presença física do ente querido. Abençoa. No nome de Jesus eu te peço, meu Deus, eu te suplico, meu Senhor, pela bênção, pela cura. Abençoa também esse irmão que tem uma causa na justiça, meu Deus. Esse irmão que está lutando aí junto aí o INSS, quem sabe junto, meu Deus, a justiça aí do trabalho, buscando o Senhor na justiça reparar algumas dificuldades que essa pessoa enfrentou e que se sente injustiçada. E o Senhor, que é um Deus justo, poderoso, abençoa, meu Deus, esse meu irmão, abençoa essa família, abençoa a causa, meu Pai, da nossa irmã, do nosso irmão. Por favor, tem misericórdia. Abre as portas de emprego para as pessoas que estão desempregadas, que estão procurando, meu Deus, um trabalho, uma renda. Oh, meu Deus, tem misericórdia, tem piedade. Por favor, meu Senhor, eu te suplico, meu Deus, cuida financeiramente também desta vida. Pai, eu oro, meu Deus, pelo encontro de mulheres que será realizada aqui no Espaço Promessa, neste final de semana. Abençoa a irmã Eliane, meu Deus, a missionária, líder das mulheres, a sua equipe. Ela planejou, trabalhou com essa comissão, com a sua equipe. Meu Deus, ela pensou em tudo que irá realizar aqui nesse final de semana. Que o Senhor abençoe, que dê tudo certo, meu Deus. Cuida, meu Pai, dessa programação. Usa cada ministrante, usa, meu Deus, no momento do louvor. Usa em cada fase, cada etapa desse encontro, dessa programação. Meu Deus, amanhã, no Santo Sábado do Senhor, acontecerá uma vigília aqui no Espaço Promessa, que o Senhor se faça presente, batiza com o Espírito Santo, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, distribui os dons espirituais, capacita a igreja através dos dons espirituais. No nome de Jesus, enche o teu povo de poder, de unção, da tua graça, da tua misericórdia, que seja uma vigília maravilhosa, abençoada em tua presença. Senhor, eu quero também te agradecer pelos aniversariantes do dia, os aniversariantes da semana. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando esses homens, essas mulheres que completaram mais um ano de idade, mais uma primavera. Meu Deus, meu Senhor, graças a Deus pela vida, graças a Deus pela tua presença nessas famílias. Glória seja o Senhor para sempre. Abençoa cada aniversariante, graças a Deus por cada vida, em nome de Jesus, Senhor. E por último, meu Pai, eu clamo pelos amigos da missão, por este projeto da TV Viva a Promessa. Eu oro, meu Deus, por toda a TV Viva a Promessa, todos os cooperadores, colaboradores dessa TV. Abençoa, meu Deus, cada trabalhador, cada homem de Deus, mulher de Deus, que soma aqui na equipe, meu Deus. Que o Senhor cuide, que o Senhor ilumine, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos. E nós oramos pelos mantenedores, meu Pai, da igreja, através das ofertas, dos projetos da igreja, meu Deus, através de uma oferta missionária. Eu oro, meu Deus, pelos amigos da missão, pelos parceiros da obra, cooperadores, colaboradores dos projetos da Igreja de Jesus. Essa oferta generosa que os irmãos separam, que os irmãos doam, essa oferta de amor, meu Deus, não com pressão, não com tristeza, mas os irmãos contribuem com muita alegria, porque acreditam no projeto, creem no projeto, porque é um projeto bom, é um projeto de Deus, de evangelização, de comunicação do Evangelho de Cristo. Meu Deus, eu abençoo nos méritos de Cristo todos os irmãos que participam aqui
das programações do Aliança de Oração. E aqueles que já contribuíram financeiramente, aqueles que estão planejando em contribuir, que o Senhor continue abençoando, prosperando nos negócios, prosperando no emprego, prosperando no estudo, prosperando em todas as áreas de suas vidas, para a glória do Senhor, no nome de Jesus, eu te peço e desde já te agradeço, louvado seja o Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero, antes de concluir o programa de hoje, desejar que você tenha um abençoado feriado, um feliz sábado amanhã, no nome de Jesus, e também te chamar, te convocar, aquela convocação respeitosa, né? Espiritual, maravilhosa da parte de Deus, para você ser um amigo da missão. Já está aí na tela, tá bom? Já está na tela aí o QR Code, a chave Pix. Faça um print aí do aplicativo, do dispositivo que você está usando, né? E faça uma oferta generosa para a missão. Esse projeto, Amigo da Missão, é um projeto muito bonito aqui da TV Viva Promessa, porque a igreja entende que a TV Viva Promessa é uma ferramenta maravilhosa na mão da igreja. E como eu gosto de dizer, a igreja é uma ferramenta nas mãos de Deus. E Deus, o nosso Senhor, Ele é o dono da missão, é o Senhor da missão. Então nós usamos como ferramenta a TV, porque esses programas anunciam maravilhosamente o nome de Jesus, né? Comunicam o nome de Jesus. Então seja um amigo da missão, faça uma oferta hoje mesmo, generosa, missionária, com alegria, do fundo da tua alma, do fundo do teu coração, em nome de Jesus, meu amigo, minha amiga, seja um amigo da missão. Queridos, nós estamos finalizando a aliança de hoje, a aliança dessa semana, e eu quero desejar mais uma vez para você um feliz sábado, um feliz final de semana, um feliz feriadão. Até segunda-feira, se Deus quiser. Graça e paz. Tchau, tchau. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe. Oi, tudo bem? Eu sou a Samantha e hoje eu estou aqui na Editora Promessa em São Paulo. E hoje eu vim contar para vocês uma super novidade. Chegou agora as novas lições infanto-juvenis da nossa igreja. Olha, são 4 lições para todas as idades. Tem lições para os pequenos de 3 a 5 anos, para o primário de 6 a 8 anos, para os juniores de 9 a 11 anos, que é a minha idade, e para os adolescentes de 12 a 14 anos. As lições são feitas para até 4 meses de duração. Tem lição para os alunos e também uma especialmente para você, professor e professora. Ai, gente, eu amei muito essas lições. Elas são lindas, fofas e maravilhosas. Eu amei todas, eu já quero todas para mim.
Para você fazer seu pedido, acesse o nosso site editorapromessa.com.br e o seu pedido chegará ou na sua casa ou na sua igreja. É isso, a paz do Senhor, um beijo e bons estudos. Tchau! Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui para te dar uma dica super interessante. Você já deve conhecer o Amigos da Missão. Agora, existe um modo mais rápido e mais fácil mesmo, de ajudar o Amigos da Missão. É o Pix. Basta você entrar no aplicativo do seu banco, acessar a opção Pix e colocar a chave sou@amigosdamissão.org. Dessa forma, a sua contribuição cai em questão de segundos. É muito importante que nas observações você coloque o seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Afinal de contas, o Amigos da Missão é feito por mim e por você. Pronto, agora você já é um amigo da missão. Para facilitar ainda mais as suas próximas doações, basta cadastrar a chave Pix no seu aplicativo. Agora você já faz parte do time Amigos da Missão. Viva a promessa! Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Sala Pastoral. Que bom te receber uma sexta-feira a mais aqui na TV Viva a Promessa para compartilhar esse tempo aqui de reflexão das nossas sextas-feiras. Eu sou o pastor Santiago Correa e hoje nós estamos aqui para refletir sobre o nosso terceiro episódio da nossa nova série aqui no Sala Pastoral, O que a igreja precisa ouvir. Estamos refletindo com vários pastores sobre assuntos que são relevantes para nós que somos Igreja de Cristo. Mas antes de começar o nosso episódio de hoje, eu quero fazer os nossos pedidos aqui que a gente sempre faz na TV Viva a Promessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe também esse link para os seus amigos, para os colegas de trabalho, comente aqui também. É muito importante que você possa deixar o seu comentário, de onde você é, de onde você está nos assistindo, e que eu quero lembrar sempre que você também pode ser um amigo da missão. Você pode contribuir para que a TV Viva a Promessa possa continuar produzindo conteúdos que possam abençoar a sua vida e a sua família. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre esses momentos que são difíceis na nossa vida, esses momentos de frustração, de dor, e como nós, à luz da Bíblia, podemos passar por esses momentos com perseverança. Então, temos um convidado muito especial que talvez você já conhece, mas depois da nossa vinheta a gente volta. Estamos de volta aqui no Sala Pastoral, no nosso terceiro episódio sobre o que a igreja precisa ouvir. E para refletir sobre o nosso assunto de hoje, sobre o que nós precisamos escutar como igreja, eu convidei o nosso pastor Edmilson Mendes. Pastor, seja muito bem-vindo aqui no Sala Pastoral. Já tivemos a oportunidade de conversar, você é apresentador também do Promessas de Esperança. O pessoal seguramente já
já te conhece, mas para o público do Sala Pastoral, deixa aí as suas saudações e nos conte, pastor, você é pastor de qual igreja? Há quanto tempo você pastoreia? Graça e paz, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui no Sala Pastoral, Santi, com você, na sua companhia. Eu pastoreio a IAP do Parque, Campinas. Já pastoreio ela ali há alguns anos, é o segundo momento que eu estou nesse ciclo de ministério ali com aquela comunidade. Uma igreja extremamente aconchegante, acolhedora, amável, e que nos dá assim, um peso de prazer e de responsabilidade e de temor, que é a igreja do Senhor. E a gente louva a Deus por esse alto privilégio de poder pastorear almas, né? Que é um ministério antigo, que ainda na época de Calvino, tinha muito ali, na época da Reforma, pastores eram chamados de cura-d'almas, aqueles que curavam almas, né? E cura no sentido de cuidado, não de curandeirismo, né? E é isso. Há quanto tempo você é pastor? Santi, você devia fazer perguntas mais fáceis. Eu precisava da Reda, minha esposa, aqui para lembrar essas datas. Sim. Mas tenho muitas décadas de estrada, de pastorado, pastoreando mocidade e juventude pelo Brasil, também casais, enfim. Essa tem sido a nossa caminhada, a nossa jornada no Evangelho, né? Que legal, pastor. Eu acho que toda essa experiência vai ajudar para a nossa conversa sobre hoje. Aqui no Sala Pastoral, nessa nova série, pastor, a gente está refletindo sobre alguns assuntos que eu acho assim que são muito relevantes e importantes que nós como igreja possamos conversar. Conversar com o pastor, sabe, para abrir o coração. Eu falei no primeiro episódio sobre alguns pecados da nossa cultura, da nossa sociedade atual. Falamos sobre o que também significa fazer e ser discípulos de Cristo, né? Que é o chamado que o Senhor nos deixa. Mas hoje eu queria conversar com você sobre um assunto que talvez as pessoas tenham dificuldades para enfrentar, que tem a ver com sofrimento, tem a ver com frustrações. Esses momentos em que parece que está indo tudo bem, de repente acontece alguma coisa que sai aí da nossa zona de conforto e é tão difícil lidar, é tão difícil enfrentar isso. Por mais que Jesus já tenha falado lá nas suas últimas palavras que a gente ia enfrentar esses momentos. Mas eu queria iniciar, pastor, essa conversa te perguntando por que é tão complicado para nós lidar com os momentos difíceis, os momentos de frustração na nossa vida? Eu acho que a resposta simples para essa pergunta, vou até ousar falar, a resposta fácil, não é fácil, mas a resposta fácil, por que é tão difícil lidar? Porque nós não fomos criados para o sofrimento. Essa é a parte fácil. Sim. Nós fomos criados para um mundo perfeito, sem pecado, portanto, sem dor, sem enfermidade, sem traição. Esse é o projeto. Portanto, a gente nunca vai se dar bem com a dor, com o sofrimento, com a morte. A gente cresce ouvindo falar, a morte é certa. A única coisa certa da vida é a morte. A gente dá jeito para tudo, menos para a morte. Bom, se a morte é certa e a gente é preparado para a certeza dela a vida inteira, por que é então que chega no velório das pessoas que a gente ama e que a gente sabia que iria morrer, a gente sofre, a gente chora? Por quê? Porque a morte é uma intrusa. Eu não fui criado para ela. Eu fui criado para a vida, que é a reação de Jesus diante do túmulo de Lázaro, né? Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se daqui a alguns minutos ele ia falar, Lázaro, sai para fora. Ele sabia que ele ia dar uma ordem, uma voz de comando, e o Lázaro iria sair.
Mas o fato de que Jesus vai ressuscitar Lázaro não elimina o fato de que o amigo que ele amava morreu. São fatos, né? Então, eu acho que a dificuldade de lidar com o sofrimento ele é um intruso, nós não fomos criados para isso, é antinatural, e a gente não vai ter respostas. Assim, por mais que a gente leia compêndios de teologia, de filosofia, psicologia, tente entender a dor, quando chega a nossa hora, porque no nosso ofício, Santi, uma coisa é pregar, subir na tribuna e falar para a igreja, olha, os sofrimentos, tal, você vai ter que passar isso, supera, tal. Mas quando chega a nossa vez de sofrer, de passar pela humilhação, de passar por perdas, por prejuízos, aí as coisas mudam, porque aí a gente começa a tatear num terreno que ele não tem muita lógica, muita racionalidade, entendeu? Aí a gente começa a ser provado e testado na nossa fé, né? Porque provas, elas implicam necessariamente em demandas de testes, de dores, não é? Ser provado na fé, quando a conta bancária tem 10 milhões de reais ali à vontade, é uma coisa. Ser provado com 10 milhões negativo é outra coisa, entendeu? Sim. Por aí. Entendi. Pastor, e eu tenho lido, né, e visto também, assim, que a nossa sociedade atual é uma sociedade que ela tenta evitar muito, a nossa geração, né, principalmente, ela tenta evitar muito a frustração, evitar esses, sabe, passar ou enfrentar ou lidar com esses sofrimentos, né? Quais seriam os riscos, na sua opinião? Por exemplo, aí eu quero colocar e talvez entrar aqui, nós temos, né, principalmente aqui no Brasil, em todo mundo, mas temos uma grande denominação, né, que prega que nós não temos que sofrer, que o cristão, principalmente, ele não tem que sofrer. Seria antibíblico que ele sofra, que ele passe por momentos de frustração e sofrimento, mas a gente pode crer nisso e quais são os riscos, talvez, de ter uma mentalidade que constantemente quer evitar ou quer passar por fora desses processos, né, de teste, de prova, como você falou? Bom, denominações ou igrejas ou grupos que pregam que cristãos não sofrem, não adoecem, não podem nem ter uma dor de cabeça, elas estão na contramão de toda a revelação bíblica, né? Elas fazem uma exegese do texto muito pueril, muito artificial, é o famoso texto fora de contexto, enfim. Mas ok, essa também seria a parte fácil da gente entender, que eu acho que toda a audiência entende isso, né? Até porque, sem medo de errar, 100% de quem nos assiste agora ou vai assistir depois experimenta ciclos de sofrimento, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Agora, qual o risco? Sim, nós estamos numa geração que ela tenta de todas as formas evitar não apenas o sofrimento, ela tenta evitar o envelhecimento, né? Os templos do corpo, eles estão lotados, as academias estão lotadas, né? As clínicas estéticas não têm horário também, entendeu? Então todo mundo atrás de uma juventude imperfeita e de uma juventude irreal, porque o tempo, independente do que a tecnologia e as pessoas queiram, ele não respeita o nosso capricho, o nosso gosto. O tempo, ele segue. Ninguém segura ele, ele segue. Os dias vão passar, os anos vão passar, a nossa idade vai chegar, o corpo vai denunciar que a gente já não tem mais as mesmas habilidades que tínhamos. Sim. Né? Então isso não tem jeito. Agora, qual a consequência? A consequência, eu acho que a gente já está num recorte histórico e social que nós já podemos apontar as consequências. A geração atual. Você pega a geração atual de adolescentes e jovens, já é uma geração fruto
de uma educação que quis evitar para ela sofrimentos. De uma geração de pais que, meu filhinho não pode ficar traumatizado, o meu filhinho não pode ouvir não, o meu filho tem que ter de tudo, do bom e do melhor da vida. E a vida não é assim. Então a gente tem uma geração onde pais que são chamados na escola, eles vão, na maioria das vezes, para discutir com a escola, porque o filho dele está certo. O filho dele, como assim, meu filho errado? Não, meu filho não erra. Então, as consequências a gente vê nisso. Casais, famílias que não têm filhos, optaram por não ter filhos. Ok, eles estão correndo atrás do vento, correndo atrás do nada. Até porque dores, sofrimentos, são pedagógicos na vida da gente. Dores e sofrimentos, eles muitas vezes são ensinadores. Existem coisas que nós aprendemos que de outra forma nós não aprenderíamos. Não seria possível. Não seria possível. Existem coisas que para nós aprendermos a gente vai ter que passar por aquele processo. E se eu pular aquele processo, em algum momento lá na frente eu vou arrebentar minha cara. Eu vou me esborrachar no chão porque eu não fui preparado para aquele momento. É mais ou menos assim, ó. Antes de você matar gigantes com os exércitos olhando e todo mundo te aplaudindo e torcendo para você, no anonimato você vai ter que matar leão e urso. O Davi que mata gigante e fica famoso, quando ele matou leão e urso, ninguém viu. Ninguém viu. Então, antes de eu enfrentar gigantes, eu tenho que passar por processos que me preparem para aquela prova. Isso não é... Como é que eu vou falar? Isso não é automático. De repente, Deus está me preparando agora para lutas que eu vou ter que eu não tenho noção nenhuma que eu estou sendo preparado e de que eu vou ter a luta. Mas Deus faz dessa forma. Primeiro que Ele não dá satisfação para ninguém, né? Ele simplesmente quer que você ande na orientação dele, Sim. dia a dia. Aí você trouxe, né, o processo e a visão de Deus, né? O quanto isso pode ser um perigo, né? Em relação a se eu não quero passar por esses processos, se eu não entendo, se eu tento evitar, se eu tenho uma mentalidade de que tudo precisa, que não pode dar errado, né? Quanto isso é perigoso na visão que eu vou construindo de Deus, como isso vai afetar a minha visão e o meu relacionamento com Deus. Primeiro que a gente constrói, né? Aí olha que legal, né? Se a gente voltar na primeira pergunta que você fez, na segunda e nessa. Se a gente começa a aprender tudo isso sobre sofrimento de forma errada, a gente vai construindo uma imagem de Deus equivocada. Né? Porque aí eu vou me relacionando com Ele e, poxa, Deus não fez a minha vontade e me colocou numa região de sofrimento e dor. Como assim? Que Deus é esse? Que deixa eu, um cara tão legal, passar por sofrimentos injustos, ora, né? Eu não mereço isso. E é muito... isso vai ser mais sofredor e mais frustrante do que enfrentar o sofrimento. Porque o sofrimento eu não serei poupado, ponto. Isso é uma realidade. A pessoa precisa entender isso, que sofrimentos e provas nós todos vamos enfrentar, ponto. Agora, se eu entrar numa negação de que isso não pode acontecer, além de eu ter o sofrimento para administrar, eu ainda vou ter a minha crença errada de que eu não possa sofrer. Eu vou piorando. É uma forma irônica do Salmo se cumprir na vida de muita gente que crê errado, né? Um abismo chama outro abismo. Eu já tinha um sofrimento para administrar, agora eu tenho a minha crença errada sobre o sofrimento. Aí eu vou ter a minha frustração, a minha decepção. Vai complicando. Vai complicando. E muita gente, Santi, às vezes, não às vezes, invariavelmente, tem gente que se desanima com a fé, abandona a fé. Não, sai da igreja. Não quero. Eu vou naquela igreja que lá tem uma oração forte que vai resolver o meu problema.
E às vezes ela tem um problema resolvido e ela passa a crer de uma forma equivocada até a próxima decepção da vida dela. Entendeu? Então é por aí. Então o Deus que eu sirvo, eu não posso declarar, decretar, determinar. Não dá para eu chegar para ele, eu determino, eu declaro, eu decreto, tem que ser assim. Não dá para eu querer morder minha testa de raiva, eu não vou conseguir. Né? O Deus que a gente serve é um Deus que a gente precisa se apresentar como Maria, né? Ó, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser da sua serva, entendeu? A gente não tem muito que... E nesse processo e nessa pergunta, vale a expressão de Jó, né? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você traz já um exemplo máximo, né, Temos vários, né, porque você vê a Bíblia, né, e estuda ela, você vê o quanto homens e mulheres passaram por muitos sofrimentos, talvez alguns mais intensos que outros, mas assim, eles não foram poupados desses processos que você comentou, né, de frustrações, de que as coisas não saíram como eles planejavam. Mas aí eu queria que você pudesse dar esse panorama. O que a palavra de Deus ela nos mostra? O que ela nos revela sobre esse assunto do sofrimento? Como nós, cristãos, igreja, qual é a visão que nós precisamos ter bíblica sobre o sofrimento? Inclusive através desses exemplos, né, que elas nos deixam. Sim. Tem um livro, ele é um livro antigo, de um rabino, escrito por um rabino, que o filho dele nasce com um problema, uma deficiência, uma síndrome, e que a deficiência dele, aos 11, 12 anos de idade, ele morreria, era o tempo de vida daquela criança. E esse rabino, ele escreve o livro dele em cima da dor que ele sentia. E o título do livro é sugestivo. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ele tenta responder isso ao longo do livro. O personagem que ele lança a mão é o Jó. Né? Ele vai pegar a vida de Jó. Por exemplo, na última lição do trimestre passado, da IB, Escola Bíblica, a igreja estudou sobre a vida de José. Foi a última lição, a 13ª. José, ele tem uma felicidade que nem todo mundo teve. Ele tem uma felicidade no sofrimento dele, que é aquele momento radical quando ele encontra os irmãos, anos depois, e os irmãos não o reconhecem, só quando ele se revela. E eu acho aquela expressão uma das mais, assim, radicais da Bíblia, né? Ele olhar para os irmãos e falar, eu sou José. Esse momento, para mim, eu acho que todo mundo desmaiou lá e falou, não é possível, peraí, como assim? O segundo homem em poder no Egito é o nosso irmão que a gente matou, ou que a gente entregou para ser morto. Então aquela cena, para mim, ela é impressionante. Mas o José, ele tem uma felicidade que o Jó não teve. Chega um momento, quando eles estão conversando, os irmãos chorando, eles se abraçaram, e aí José fala assim, irmãos, tudo que me sobreveio foi para a preservação da vida. Sante, todo ser humano gostaria de chegar num ponto do seu sofrimento que ele entendesse por que ele sofreu. Então, José, naquele momento, ele alcançou a compreensão de toda a humilhação, de toda a injustiça, de toda a dor, de toda a traição que ele teve que passar. Então, ele entendeu. Mas muita gente vai passar por essa vida e não vai alcançar a compreensão. Jó foi um deles. Jó, ele morre sem saber por que ele passou pela prova. Eu estou na mesma Bíblia. Deus é soberano. Deus decide como vai fazer. Entendeu? Então, imagina, o Jó, né? O José a gente sabe. Foi para a preservação da vida. O Jó nós também sabemos, mas o Jó não soube. O Jó a gente sabe porque a Bíblia nos conta o que está acontecendo. É uma batalha entre o céu e o inferno, e essa batalha é cósmica, essa batalha acontece até hoje. O inferno quer a minha obediência e a minha adoração. Deus também.
Então, Satanás ele vai imitar Deus em tudo que ele puder para nos seduzir. Mas pensa, o Jó tá num dia, cara. O primeiro e o segundo capítulo de Jó é cruel. Num dia, as notícias não param de chegar, é os mensageiros chegando. Ó, você perdeu tua casa, ó, você perdeu todos os teus animais, ó, você perdeu tua empresa, ó, você está perdendo. Os teus 10 filhos morreram. Cara, o Jó ele enterrou em um dia, ele fez um velório com 10 caixões. Isso para mim não é teoria e não é... Eu tô me controlando aqui, senão eu choro. Porque eu leio isso, eu penso nos meus filhos, se eu tivesse que enterrar um filho. Entendeu? Cara, ele enterrou 10 crianças. Porque para um pai, Santos, você ainda não é pai. Mas para um pai, o teu filho de 40 anos continua sendo teu filhinho. Entendeu? Então, olha o que esse cara passa. E aí vem todo o processo de humilhação. E é muito interessante o diálogo quando Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? Ah, de rodear a terra. E aí Deus fala: você observou o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Ah, mas também, o cara é rico, o cara tem tudo. E aí Deus fala: não, ok, pode, vai para cima dele. A vida, você não tem autorização para tocar. Então, a vida é preservada. Ah, mas também tal. Então tá, pode dar doença para ele, chagas e tudo mais. Nesse processo tem a fala da mulher, né? Jó, você ainda amaldiçoa o teu Deus e morre. E eu sou um defensor da mulher de Jó, ok, pessoal? Eu já ouvi mensagens detonando essa esposa. Cara, mas a situação dela, quando ela fala amaldiçoa o teu Deus e morre, o que ela está falando assim: Jó, você está acabado fisicamente, a tua enfermidade. Quantas vezes a gente olha para pessoas enfermas na igreja que já estão desenganadas pelos médicos e a gente fala: poxa, seria melhor se Deus recolhesse, que ela descansasse, porque ela está sofrendo, ela está vegetando, né? Então a esposa está vendo a dor do marido. Por que eu defendo a mulher de Jó? Porque todo mundo só fala no Jó. Mas ela também perdeu a empresa, também perdeu os animais e também perdeu 10 filhos. É interessante que Jó não perde a esposa. E a esposa não perde o marido. E eles vão passar o sofrimento. E lá no final do livro, ele continua com a mesma esposa. Com a mesma mulher. Ele era rico. Deus duplicou tudo que ele tinha. Ele podia pegar a mulher que ele quisesse. Mas o Jó não tinha ninguém tão reto quanto ele na época dele, nessa terra, apesar da dor, apesar do sofrimento. Então, o Jó, para mim, ele fala da soberania de Deus, ele fala de coisas que me consolam. Por exemplo, eu e você, Santi, nós podemos, nesse momento, estarmos sendo alvo de disputas entre o céu e o inferno e não estamos sabendo. Você pode estar passando por provações que você não entende. E eu por dilemas e lutas que eu não compreendo. Então, eu me recolho à minha insignificância, eu me recolho à minha ignorância dessa batalha cósmica e eu falo: Senhor, me dá forças para eu não vacilar, para eu não abandonar minha fé, para eu não te negar. E que eu consiga resistir o que está acontecendo, mesmo sem entender. Então, eu posso ficar como Jó, sem compreender. Eu só queria que Deus no final me desse a virada, entendeu? Acho que é por aí, sabe? Sim. E além de Jó, que eu achei muito legal essa comparação, né, entre o sofrimento de José, que eu acho também magnífica essa fala dele no final, porque ele entende o seu propósito. Paulo também fala algo parecido lá em Filipenses. Ele fala que todos os sofrimentos dele fazem com que o evangelho continue sendo pregado. Isso. E ele tem essa noção também. Ele compreende o porquê. Sim. Né? Só que aí eu queria talvez que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais sobre, cara, como chegar nessa maturidade. Nessa maturidade, entendeu? De beleza, eu posso entender e eu posso encontrar sentido e propósito naquilo que está acontecendo comigo, né? E ter esse reconforto e essa paz no coração, mas também ser como Jó, né? E eu acho interessante
nos últimos capítulos de Jó, quando ele conversa com Deus, depois de toda essa conversa que eles têm, Deus confronta ele, né? Deus se revela quem ele é e tal. Jó, ele parece que ele tem um alívio, né? Ele sente paz em já não procurar respostas, não procurar entender o que estava acontecendo. Como a gente consegue, sabe, experimentar essa paz, experimentar esse alívio de talvez de não querer saber, entendeu? Ou saber como processar esse momento. Ó, eu vou me socorrer, a tua pergunta, eu vou me socorrer em dois caras que eu acho incrível a obra que eles deixaram pra gente. O primeiro que eu quero citar rapidamente é o Viktor Frankl. No livro dele, Em Busca de Sentido, que é o livro que ele escreve a partir dos campos de concentração, ele é um sobrevivente, né? Mas ele faz uma distinção que eu acho muito legal e oportuna com a tua pergunta. Sofrimento é diferente de desespero. Então, o Viktor Frankl, ele define assim: desespero é a pessoa que está sofrendo sem propósito. Ela não conhece o propósito, então ela está desesperada. O sofrimento é a dor que eu enfrento sabendo que tem um propósito. Isso muda tudo, né? Olha, eu estou sofrendo para ajudar os meus filhos. Bom, então eu tenho um propósito, eu tenho um filho lá na frente que eu quero abençoar. Então, eu vou doar um rim, então tem um propósito, eu vou sofrer, mas eu estou abençoando alguém. Então, o Viktor Frankl, ele fala disso, que o desespero, ele tira a nossa capacidade de perceber o propósito. E o desespero vai me afastando da possibilidade da fé. Então eu posso estar sofrendo desesperadamente, mas se eu entender o meu propósito, a minha fé é alimentada e a minha fé, ela vai gerar frutos. Então agora eu vou fazer o link com outro cara que eu quero citar. Então, Viktor Frankl. Quem é o outro? O outro é o John Donne. John Donne, ele nasce em 1500 e alguma coisa e morre em 1600 e alguma coisa. Então ele nasce ali naquele fervo de reforma protestante. John Donne, ele foi capelão na igreja de Londres, na igreja anglicana, mas ele nasce em família católica. A juventude dele é uma juventude promíscua. Ele conta tudo isso nos livros dele e tudo mais. John Donne, ele tem a revolta dos pais e da família por conta do catolicismo, uma vez que ele vai para o anglicanismo, então tem toda essa briga de religião na família. Ele, daquele cara promíscuo, finalmente ele encontra uma garota que rouba o coração dele, arrebata ele, casa com ela, 12 filhos, né? O cara é quase um patriarca, e só que a esposa dele, aí vem na Inglaterra, toda a Europa, né? A peste negra, e vem 3 levas, 3 ondas, seria como se hoje nós tivéssemos 3 ondas de pandemia. De novo, o vírus está aí, todo mundo em casa, imagina, o caos. Então, a esposa dele não resiste, ela é atingida, ela morre. Ela morre, tem o funeral dela. Nesse momento, que é mais na terça parte da vida de John Donne, é onde vem a conversão, é onde vem o pastorado dele. Ele é poeta, teólogo, mas ele fica famoso como poeta, né? E ele promete para ele, para os filhos, eu não vou me casar de novo, porque eu não quero uma madrasta entrando em casa e tratando mal vocês. Então ele não se casa, ele teve um casamento. Só que a peste negra acaba pegando ele também. Então os últimos anos da vida dele é muito cruel, porque é muito sofrimento, muita humilhação, muita pobreza, é uma luta. É nesse contexto desses últimos anos de dor, de doença, de sofrimento, que ele escreve a obra mais famosa dele, Meditações, que são 23 sessões.
Nessas 23 sessões, a 17ª sessão, se eu não me engano, é onde ele escreve os versos mais famosos que até hoje são citados por muita gente. Então, nesse livro dele, Os Meditações, você percebe da primeira sessão até a última uma evolução, porque ele não escreve isso rapidamente. Tipo, o último livro meu que eu escrevi em 2 meses, mas eu sentei para escrever. Não, Meditações, ele escreve ao longo dos anos, de acordo com a maturidade dele, a evolução dele do que vai acontecendo. E a vida dele ali, você percebe uma guerra com Deus. Ele está lutando com Deus, ele está reclamando, por quê? Mas ele em nenhum momento, se você ler com atenção, ele não cai para o campo da heresia, de afrontar Deus, mas ele questiona a dor e o sofrimento dele. Então, do começo do Meditações para o final, onde no começo ele está questionando por que comigo, por que eu, por que essa injustiça, no final ele já está declarando confiança. Apesar de tudo, eu confio em ti. Eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor sabe o que está fazendo. Qual é o verso famoso da sessão 17? É quando ele começa aquele poema que ele escreve ele estando no hospital, ele estando num leito enfermo. E aí, toda Londres, muita gente morrendo, muita gente. Se eu não me engano, a terceira leva da peste negra matou mais de 40 mil pessoas em Londres. É muita coisa para a época. Sim. Hoje é muita coisa, né? 40 mil. Então, olha só. E aí, qual é a rotina do lugar? A rotina do lugar é cada um que morre, que está sendo enterrado, badala o sino. E as pessoas perguntam, quem será que morreu? Poxa, fulano estava doente, será que foi ele? Então todo mundo faz essa pergunta. E aí ele escreve esse poema. E esse poema ele começa, né? Nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Porque se um pedaço de terra se descola do continente e vai para o mar, eu me diminuo. Então ele está dizendo, cada pessoa que morre, eu sou subtraído, porque eu dependo do outro. E aí ele fecha com a frase que é incrível. Portanto, nunca pergunte por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por você. Cara, essa poesia dele, até hoje, ela cala fundo, entendeu? Então a compreensão dele foi, caramba, tá todo mundo perguntando por quem que os sinos estão badalando, né? Não, mas o sino está badalando por mim. Quando você entende isso, aí você consegue minimamente sentir, poxa, tem cristão morrendo na China, na Índia, na África, nos países muçulmanos, tem gente sendo degolada. Então, cada um que morre, a gente se diminui como ser humano. Entendeu? Então, esse contexto, dentro da tua pergunta agora, né, você pega tanto o Viktor Frankl no campo de concentração, quanto o John Donne lá na Europa da peste negra, a conclusão deles é, mesmo em meio à dor, a melhor opção ainda será confiar. Porque aqueles que entram em desespero perdem o propósito, perdem o sentido da vida. E aí, meu amigo, é onde começa a vir relatos de suicídio, desistência, gente que sai de casa e abandona a família porque não suporta mais, não dá conta mais. Agora, aqueles que ficam e suportam o tranco, a luta, a batalha, esses são os que vão contar lá na frente os testemunhos de bênção. Sim. Entendeu? O Jó podia ter desistido. O José podia ter desistido. O Paulo podia ter desistido. Nós dois podíamos ter desistido. Mas a gente está aqui lutando. Entendeu? Então, os que vencem não são os melhores, são os que não desistem. Entendeu? São aqueles que não, eu vou continuar confiando. Deus tem a agenda dele.
Amém, pastor. Amém? Amém, glória a Deus. Não sei se é necessário, mas a gente acostuma aqui para encerrar, né? Mas se você tem aí umas últimas palavras, mas diretamente para o público, para quem está assistindo, uma palavra que, de repente, porque tem, seguramente, com certeza, deve ter pessoas, né, com seus processos, suas lutas, as suas dores, né, esses momentos de não entender. Eu deixaria para vocês um texto, para mim, que ele é clássico e ele fala de forma profunda do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Quando chega no versículo 18 do capítulo 8, Paulo ele começa a raciocinar da seguinte forma: olha, eu considero que os sofrimentos do tempo presente, eles não devem ser comparados com a glória que se manifestará. E aí ele vai discorrendo. E aí nesse trecho, até chegar no versículo 30, é onde Paulo ele vai falar dos gemidos. É o trecho, é o capítulo dos gemidos. A terra geme, nós gememos e o Espírito Santo geme. Ou seja, e é interessante que para sofrimento Paulo não encontrou palavra. Ele só aplica uma palavra, gemido. Porque quando a gente sofre e a gente está no extremo sofrimento, muitas vezes a gente não consegue nem explicar, nem expressar o que nós estamos sentindo. Mas o nosso corpo geme, a nossa alma geme, os nossos olhos choram com os gemidos e a gente vai sofrendo ali. Mas Paulo ele começa dizendo, não compare o sofrimento presente com a glória que você vai experimentar. E aí no versículo 31, onde ele vai caminhar para o encerramento do capítulo, ele fecha a ideia de sofrimento com perguntas retóricas. À vista de todas essas coisas que eu acabei de falar sobre o sofrimento, o que a gente poderia dizer? E aí ele começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? A ideia de Paulo é assim, não é tanto quem é contra nós, mas a pergunta dele é quem é a favor. Se Deus é por nós, não interessa quem é contra. Porque quem é contra não suplanta, não supera a força, o amor e a graça de Deus. Deus é por nós. E aí ele vai. Nem morte, nem vida, nem potestades, demônios, altura, profundidade, nada. Ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Todo o sofrimento do mundo. Se você está cravado, enraizado nesse amor, nesse Cristo, você vai superar. Porque é como ele fecha. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém. Amém? É isso. Amém. Ora por nós, pastor, para encerrar esse momento aqui. Oramos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus que é todo amor. Obrigado pelas Tuas muitas misericórdias que são novas a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir, pela forma tão caprichosa, com tantos detalhes que o Senhor cuida da gente. Pai, eu sei e confesso toda a nossa limitação para compreender as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas eu gostaria, Pai, de deixar muito claro aqui, incentivar cada um que está aqui participando, que nós devemos exercitar a nossa fé e a nossa confiança, sabendo que Tu está fazendo o melhor. Derrama a Tua graça, a Tua bênção, o Teu conforto, o Teu consolo. Derrama sobre nós os Teus milagres, Pai. Em Ti nós confiamos, por Ti, Senhor, a gente clama, pede e agradece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Ed. Amém. Deus te abençoe. Amém. E muito obrigado a você que ficou aí até o final, refletindo aqui com a gente. Na próxima sexta-feira nós teremos o último episódio da nossa série O que a Igreja Precisa Ouvir. Então a gente te aguarda aqui na próxima sexta-feira para continuar compartilhando juntos esse tempo. Que Deus te abençoe.